Ele pegou uma pedra, ele jogou ela no chão, sentou em cima dela e acertou. E deu várias pedradas na cabeça dela, uma com uma pedra só na cabeça dela. Levou ela para casa e colocou ela dentro do quarto. Dessa vez que o meu pai é muito mesmo, resolvi denunciar. A cabeça sangrando. Para me ferir, ele costumava bater nos meninos para chamar a minha atenção. Ele deu um couro nela, machucou ela. Ele começou a bater nela, era 8 horas da noite. Aí ela ele parou conseguiu uma hora da manhã de dentro do quarto e pediu ajuda. Ela pediu ajuda e caiu na rua. Aí o pessoal levou ela para o hospital. Falou assim, eu vou bater só na sua cabeça, nas suas costas, pra não aparecer. E ficou quase um ano sem memória. Olha, eu vou te bater muito, eu vou fazer com você igual a polícia faz com bandido. E me bateu, eu vou te me jogava torturar. no chão assim, me bateu muito, mas muito mesmo. Aí ele trancou a porta, ligou o som da casa da Carla na maior altura e começou a espancar ela. Começou a bater e enforcou ela. Aí ele falou com ela, eu não vou te matar porque você é mãe dos meus filhos. Debaixo de adulto, deixa tudo pra ele, porque coisa material, eu vou morrer, eu não vou levar. Ele ameaçava que se ela largasse ele, ia matar ela. Por causa que eu não tenho família aqui, ele fala que se eu denunciasse alguma coisa, que ele ia me matar. Ela, né, vou matar você e seus filhos. Os 2 meninos, né, os 2 filhos dele. O que você está esperando? Torturava ela, sim. Ele batia nela praticamente todos os dias. Ela já pensou em suicídio. Ela já tomou remédio para suicidar. Porque ela já entrou na frente de ônibus. Porque ela falava, meu Deus, minha vida não tem mais sentido. A morte é melhor do que a gente ficar com um homem desse. Porque isso não é um homem, isso é um monstro. Isso é um monstro e eu não tô aguentando mais e meu filho fica presenciando isso tudo. Porque eu tentei largar ele 3 vezes e não deu certo. Todas as 3 vezes ele foi atrás de mim e eu falei assim, eu tenho que ir para um lugar que ele não me ache, que ele não me veja, que ele não saiba. Peguei uma mochila, peguei a menina, a chave, porque ele tinha mania de trancar tudo, estava tudo trancado. Fui no grupo que os 3 estavam estudando, peguei os meninos no grupo e saí assim, ó, para ir morar debaixo de um viaduto. Se demorasse, ele procurava, fuçaria até encontrar. Eu fui procurar uma assistente social naquela igreja. Tem ali atrás, assim, tem esse negócio de uma advogada. Eu lembro que tinha tido uma palestra uma vez e ela falou que se a gente precisasse de uma advogada, que ela prestaria serviço pra gente gratuitamente, advogada. E eu fui procurar ela para me saber, né, como que eu ia fazer. Aí ela foi e me falou como que eu ia fazer. Eu peguei e falei assim, ó, não tem lugar para ir. Eu tô na casa do meu tio, ele vai me achar lá. Aí ela pegou, foi e me falou comigo do Bem-vinda. Se me deu o endereço do Bem-vinda, que ela na Gameleira, nessa época, né? E para me procurar. Eu peguei e fui no Bem-vinda. Ele chamava Ronaldo. E ele, assim que ela conheceu ele era muito carinhoso, sabe? Muito legal com ela. Mentia muito, né? Com o tempo ela descobriu que era muita mentira dele. E as pessoas falavam como ele era, que ele não valia nada, que ele batia em mulher. Mas a intenção dela, pensava, né, que ia mudar ele, que seria bom, que ela ia conseguir mudar ele. Mas ele piorava cada vez mais. E a vida dela foi virando um inferno. Toda a vida apanhou dele, continuou com ele, porque sempre teve medo dele. Começaram a namorar, acho que namorou uns 6 meses. Ela foi e engravidou dele. Eles resolveram morar juntos, por causa que ela estava grávida e tudo. Era muito carinhoso, ficou muito feliz quando ele ficou sabendo que ela estava grávida.
Aí depois que esse segundo menino estava com uns 3 anos, assim, mais ou menos, ele já ficou agressivo. Ele começava a sair, chegar de madrugada. E começou a beber. Aí isso foi, com o passar do tempo, essa vida horrível. E ela não saía porque ela tinha medo das ameaças dele. E assim, não tinha ajuda da família, não tinha nada. Eu trabalhava no bairro São Pedro, né? E tinha uma colega que a gente, naquela época, eu gostava muito de ir na discoteca. Amava ir na discoteca. Aí a gente ia pra discoteca muito e ele era colega dela. Ela foi e me apresentou ele. Foi ela que me apresentou ele. Aí eu conheci ele assim. Mas falar que eu também gostava dele, eu juntei mesmo com ele, mas mesmo só pra mim ter uma casa minha. Eu não era apaixonada por ele também não. Por isso que eu acho que muita coisa do que aconteceu foi errado. Foi erro meu também. Ele sim, ele falava que era apaixonado por mim. Mas ele também tinha uma obsessão. Quando eu saía, ele queria saber perto de quem que eu sentei dentro do ônibus, se era homem, se era mulher, o que eu estava fazendo, se a pessoa olhou para mim, se a gente conversou. Então isso aí já é comportamento de uma pessoa que não é normal, né? Forcou ela. Aí ele falou com ela: eu não vou te matar porque você é a mãe dos meus filhos. Deu coronhada na cabeça dela, machucou ela muito. Aí nisso ele foi e dormiu, porque ele estava muito tonto e drogado. Ela conseguiu fugir. Era 1h da manhã, ela saiu com a roupa do corpo, não tinha um documento na mão, 1 centavo. Foi para casa de uma amiga. Aí essa amiga apoiou ela, deixou ela acabar de amanhecer o dia lá. Ela foi e saiu de manhã no primeiro ônibus para ele não ver ela. A amiga dela deu ela R$10, emprestou ela uma roupa. Foi, denunciou isso, todo o acontecimento, né? E eles trouxeram ela aqui pro Bem-vinda. Foi pra cidade, procurou a delegada da cidade, a delegada mandou ela para essa casa-abrigo e melhorou. Aí cheguei, consegui chegar lá, conseguiu chegar na casa-abrigo. E não muda assim de um dia pelo outro, não. Demora muito, porque esse tipo de pessoas, né, de marido, eles ficam na pele da gente. Não consegue se livrar assim rapidamente, não. Mas mudou tudo. Mulher não pode ficar tentando mudar o marido dela, não, porque isso é um caso perdido. Um homem dessa forma, isso é um caso perdido. Você tem que ajudar a si própria, correr atrás, seja feliz. Eu tô sozinha com 3 filhos, mas nunca fui tão feliz como eu sou agora. E nisso, do Bem-vinda, ela foi para casa Sempre Viva e ficou lá durante 6 meses. Ela ficou 1 mês sem os filhos, que quando ela saiu de casa, ela não conseguiu pegar os filhos. E nisso, assim, foi uma tortura para ela. Os filhos estavam na mão de uma pior criatura do mundo, né? Mas aí ela chegando no abrigo, eles foram no juiz, contaram tudo, que as crianças tinham ficado com ele. Depois de 1 mês, conseguiram pegar os filhos dela. Aí ela ficou mais 6 meses na casa abrigo com os filhos e foi fortalecendo. Ela perdeu o emprego quando ela entrou lá, porque lá não pode sair para trabalhar, né?
Aí depois de 6 meses que ela conseguiu começar a olhar emprego, aí ela arrumou outro emprego, ela alugou uma casa. E hoje, assim, ela me conta que ela tá muito bem. Fiquei lá 3 dias com meus meninos. Teve a psicóloga, a Ivete. Quando eu entrei, eu já conversei com ela. E tenho muito a agradecer até a Ivete, porque eu achava que eu estava muito... que eu não ia conseguir. Você acha que a culpa é só sua? É lógico, né? Que uma grande parte da culpa foi minha, que eu deixei, né? Mas não é só minha. Aí que era o que ela estava tentando mostrar pra gente, que a gente, apesar do que foi que aconteceu, a gente tinha que encarar. Uma nova vida estava pra vir, né? Eu comecei a mexer com bijuteria lá na Casa Abrigo. A gente tinha atividade, tinha Creivane e Ana, que ia 2 vezes na semana, era bom demais. A gente, era uma novidade pra gente, era uma coisa que a gente ficava assim muito sozinha, né? Era só nós, não podia chegar na janela nessa época, não podia ter sair. Aí a Crevane ia ensinava a gente a bordar. Eu tenho uma colega que borda pano de prato e pinta, aprendeu com a Crevane também lá na Casa Abrigo. A gente aprendeu a pintar, aprendeu a fazer bijuteria, né? Que lá teve, depois teve curso, né? Mas nessa época era com a Crevane mesmo que a gente aprendia lá dentro. A gente aprendeu a decorar sabonete, fazer sabonete decorado, aprendeu a fazer caixa de papel, que hoje eu vejo na feira que tem. Aí eu comecei a ver que eu estava viva, que eu não precisava só de trabalhar e para dar comida aos meus filhos. Eu precisava de mim para dar amor, depois conforto, né? Um pouco, né? Que a gente não tem muito conforto, mas um pouco de roupa, alimentação melhorzinha, né? E o afeto. Ela pegou os filhos dela, os 2 filhos mais velhos, ela estava grávida de 4 meses. Pegou os filhos, entregou para o conselho tutelar e foi para a estrada, de carona em carona até chegar o destino dela. E nessas estradas, quando a gente foi passando, pedindo carona, ela via ele para todo lado. Passava carro, ela saiu correndo. Como se ele estivesse dentro do carro, como se estivesse na árvore, como se estivesse numa sombra, como se estivesse nela mesma, na pele. Sentia que ela não estava bem, que ela estava doida mesmo. Acordava de manhã, olhava pensando que ela estava no meio dos matos. Antes de dormir, eu olhava debaixo da cama. Foi um pesadelo para ela. Um dia, ela achou um folheto. Falava da Casa Abrigo, bem-vinda. Aí foi um pouco de esperança, mas eu ia conseguir alguma coisa, né? Aí conseguiu. Foi para a cidade, procurou a delegada da cidade, a delegada mandou ela para essa Casa Abrigo e melhorou. Aí consegui chegar lá, conseguiu chegar na Casa Abrigo. E não muda assim de um dia pelo outro, não. Demora muito, porque esse tipo de pessoas, né, de marido, eles ficam na pele da gente. Não consegue se livrar assim rapidamente, não. Deu a volta por cima mesmo. Eu acho assim que todas as mulheres deveriam fazer isso. Denunciar e dar a volta por cima. Porque não compensa. Se uma pessoa te colocou a mão uma vez, te bateu, é porque perdeu o respeito por você.
Porque a pessoa que bate não tem respeito pela pessoa, né? Que hoje a maioria das mulheres vivem isso. Então, assim, elas têm que tomar coragem. Porque ela falava comigo que ela tinha muito medo. E não é tão difícil quando ela pensava. Largar tudo, largar o companheiro e viver sozinha. Não é difícil. Pessoas têm que ter coragem. A Carla é assim, agora é mãe, né? Porque antes não era não, antes era uma coisa que ficava tentando mudar o marido dela, inclusive já começava a embalar com ele, né? Igual eu falei antes, né? Nas bebidas, droga, deixava me mal cuidado e tal. Agora não, a vida dela é diferente. Tem sempre alguém para ajudar. Tem que sair, não importa se tem. Inclusive, na Casa Abril tinha uma mulher, ela tinha 5 filhos. Sozinha, ela ficava em casa, o marido dela dormia o dia inteiro, ela colocava as coisas dentro de casa, ele pegava e ainda vendia, usava droga e ainda espancava ela. E ela saiu de casa com 5 filhos. Tem que procurar ajuda. E hoje eu vejo pessoas que adiam a separação por causa de ou uma casa, um bem material, e não vê que a recuperação dela mentalmente é melhor do que aquele bem material, porque eu deixei para trás casa, tudo, deixei para trás. Então eu queria que as pessoas também parassem e pensassem que o bem da gente é melhor do que um bem material. O bem-estar da gente, bem-estar com a gente, gostar da gente é bem melhor do que um carro, uma casa. E eu acho assim, a gente não deve deixar de fazer uma coisa que a gente gosta por causa de outra pessoa. Porque a gente vai matando a identidade da gente aos poucos.